O Espaço Geofísica foi criado em 1999, visando divulgar a ciência geofísica pouco conhecida e reduzir a evasão no curso de graduação de Geofísica da USP. O que é geofísica? Geo significa terra. Geofísica significa estudar os parâmetros físicos do interior do planeta Terra: pressão, temperatura, densidade, gravidade, ondas sísmicas, magnetismo, etc. Estudando esses parâmetros, conseguimos descobrir como funcionam as engrenagens do planeta. De maneira direta, ou seja, fazendo perfurações no solo, chegamos no máximo a 12 km de profundidade, quando o centro da Terra fica a 6.378 km de profundidade. Assim, apenas arranhamos sua casca, a crosta. Utilizando equipamentos geofísicos, construímos este modelo, onde vemos a distância até o centro da Terra, suas camadas, crosta, manto e núcleo, as zonas de subducção, o núcleo externo fluido e não sólido, entre 2.889 km e 5.154 km de profundidade. Observamos ainda que a ocorrência de terremotos não passa dos 700 km de profundidade, que as células de convecção, etc. A maior parte dessas informações tem origem no estudo dos terremotos, registrados pelos sismógrafos. A parte superior da figura mostra o registro de um terremoto ocorrido no Japão, com magnitude 6,5 e que matou 6.500 pessoas. Depois, o terremoto na Bolívia, com magnitude 7, mas que não matou ninguém, devido à sua grande profundidade. Termina com um terremoto no Brasil, com magnitude moderada de 3,4 e sentido em 5 cidades da região de Limeira, São Paulo. Um terremoto de magnitude 7 libera a mesma energia contida na explosão de 23 milhões de toneladas de TNT. Tem sismos no Brasil? Sismo é o mesmo que terremoto. Cada bolinha neste mapa representa o epicentro de um ou mais sismos naquele ponto. O maior ocorreu em Mato Grosso, com magnitude 6,5. Até hoje, no Brasil, somente uma pessoa morreu por conta de um sismo. Praticamente todos os estados brasileiros têm sismos com magnitude pequena e ou moderada. Mais um fenômeno de interesse da geofísica, a tsunami, como esta que ocorreu na Sumatra, provocada por um terremoto de magnitude 9,3 e que matou 300 mil pessoas. As ondas de água propagam-se por todo o planeta, chegando inclusive até o Brasil. Este slide mostra como se forma a onda mortal. Tem início com a ruptura da crosta ao longo de 1.200 km de extensão e a 33 km de profundidade. A onda se move com a velocidade de um avião a jato, 800 km por hora. Já próxima à costa, perde velocidade, mas fica bem mais alta, chegando a mais de 40 metros de altura. O maior terremoto já registrado, com magnitude 9,5, ocorreu nas costas do Chile. Provocou uma tsunami que foi matar mais de 100 pessoas lá no Japão, cerca de 24 horas depois de seu início. Antes da tsunami de 2004, o mar na Indonésia recuou cerca de 400 metros. Uma garota percebeu o fenômeno e conseguiu assim salvar cerca de 100 pessoas. Nesta tabela, vamos comparar energia e magnitude. Se a hidrelétrica de Itaipu trabalhasse durante 4,5 anos, produziria a mesma energia liberada por um único terremoto com magnitude 9,0. Toda esta movimentação em superfície ocorre por conta da deriva dos continentes, movidos pelo calor interno do planeta, que é o motor da tectônica de placas. Com base na tectônica de placas e no estudo dos terremotos, criamos um modelo do interior da Terra e localizamos a origem do campo geomagnético, pois a Terra é um grande ímã. Se partirmos das explosões solares, podemos ver que a radiação eletromagnética, o plasma solar, ao chegar a 10 raios terrestres, é desviado pelas linhas do campo geomagnético, invisíveis a olho nu,
A proteção gerada pelo campo geomagnético impede que a vida seja extinta em superfície. Novamente, uma explosão solar, o plasma, segue em direção ao planeta Terra. As linhas do campo invisíveis protegem o planeta, em particular a vida humana em superfície. A parte em azul são as auroras. Já vimos que a geofísica estuda os terremotos, as tsunamis, vulcões e o interior do planeta Terra, usando os chamados métodos geofísicos. Além disso, aplica esses métodos na prospecção de petróleo, de água, de minérios, estuda a poluição de águas subterrâneas e executa levantamentos geotécnicos. Com esses objetivos, faz uso do método sísmico, gravimétrico, geoelétrico, poço a poço, radiométrico e geomagnético. No método sísmico em alto mar, temos um barco acoplado a 200 ou 300 sensores, basicamente iguais ao sismógrafo, onde provocamos um terremoto, vibrações que se propagam seguindo a lei de Snell. São reflexões e refrações de ondas sísmicas. No caso do petróleo, são reflexões, basicamente. Ao encontrar horizontes com diferentes composições, as ondas sofrem reflexão e retornam ao navio, até o registrador. O índice de acerto da Petrobras, por exemplo, é de 35%. Repetindo, as ondas sísmicas artificiais penetram até profundidades que podem chegar aos 10 km, caso do pré-sal, e retornam ao registrador, numa espécie de raio-x da subsuperfície em estudo. Aquele U invertido constitui uma armadilha perfeita para o petróleo e é uma rocha de sal, um domo salino. Identificada a jazida, fora desta rocha de sal, uma perfuração permite avaliar o tamanho da jazida e se vale a pena explorá-la comercialmente. Somente na Petrobras, e por conta da descoberta do pré-sal, 380 vagas para geofísicos foram abertas. Na USP, são 30 vagas no curso de graduação e apenas 10 alunos se formam por ano. No método geoelétrico, imagine um lixão a céu aberto e a ocorrência de chorume. Com uma espécie de choque na Terra, pode-se mapear a profundidade e a extensão da contaminação em superfície. No método geoelétrico, usamos o resistivímetro. Usando um GPR, radar de penetração no solo, equipamento que gera ondas eletromagnéticas de diferentes frequências, podemos mapear alguns horizontes. Um lixão pode chegar a aproximadamente 40 metros de profundidade em sua contaminação, enquanto o lençol freático pode estar a apenas 13 metros de profundidade, ou seja, a água está contaminada. Numa sondagem eletromagnética, fazemos uso do campo geomagnético e podemos encontrar uma jazida de ferro, por exemplo. Na geofísica nuclear, você pode procurar urânio e tório. No método gravimétrico, que mede diferenças de massa e aceleração da gravidade, podemos ter, por exemplo, um indicativo da existência de petróleo, através da densidade das rochas encontradas na área estudada. Quaisquer dúvidas, seguem os contatos. Fim desta introdução à geofísica e ao trabalho do profissional geofísico. Ailton, setembro de 2014. Bassini@usp.br